Começa agora, são 3 da tarde, uma live com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Pondé, muito obrigado por você vir aqui no estúdio hoje. Eu que agradeço o convite da entrevista e agora desse live. Ótimo. Exato. O Pondé lembrou, em março a gente publicou a entrevista À Esquerda Cinderela, na revista Cruzoé. Convido vocês para ler o material que a gente publicou. E o Pondé também que acabou de lançar esse livro ótimo, que é o Filosofia do Cotidiano, pela editora Contexto. Recomendo vocês a leitura. Hoje eu não vou formular nenhuma pergunta, as perguntas são as perguntas que os leitores, vocês, enviaram para a gente. Nós recebemos mais de 200 questões e você que está assistindo agora a live pode mandar perguntas aqui embaixo, tem um quadradinho, vocês podem escrever ali, eu vou estar recebendo as perguntas aqui no meu computador, vou poder fazer para o Pondé imediatamente, tá bom? Se você não é assinante e gostaria de mandar uma pergunta, também tem um botão aqui embaixo para assinar a Cruzoé, tá bom? Bom, Pondé, tem vários assuntos aí para abordar, enfim, mais de 200 perguntas e muitos tocaram no tema do Supremo Tribunal Federal, né? Sim. Eu vou ler 2 que chegaram aqui, uma do Lincoln, que é se o inquérito do STF contra as fake news ataca os pilares da democracia. E ele dá exemplo de liberdade de expressão, de imprensa, Estado democrático de direito. Outra pergunta que chegou, do Fabiano, é se o STF está querendo censurar críticas contra os seus membros, inclusive na imprensa e nas redes sociais. Como você vê que num país democrático essa postura autoritária do STF? Qual é a sua opinião? Olha, Duda, eu acho que no mínimo tem 2 níveis esse debate, dessas perguntas especificamente. O primeiro nível é que trata-se de uma censura, trata-se de uma instância do Estado, o Poder Judiciário, que na minha opinião é o poder mais poderoso de toda a República e que esse poder, então, ele usa a capacidade que ele tem de censurar e de aplicar uma multa para uma matéria que supostamente levantaria dúvidas quanto ao nome de um dos seus integrantes, no caso o presidente. Uhum. Então, dessa primeira instância, aparece para nós que estamos do lado de cá que existe uma censura, que na verdade pode causar problemas e danos à revista no primeiro momento, mas do ponto de vista da penetração do tema e da própria marca e do impacto, é um limão que vira limonada, né, desse ponto de vista. Agora, num outro nível... Quer dizer que o objetivo era impedir que a não matéria consegue, circular? Uhum. Não consegue. Uhum. Não, se eles jogaram um limão em cima de vocês, vocês fazem uma limonada com isso. Quer dizer, a gente até tirou a matéria do ar, né? Sim. Mas a repercussão do assunto, claro, né, você retira a matéria do ar, que é o objeto da censura, certo? O objeto, digamos assim, material da censura, como se fala em filosofia, mas a repercussão acaba sendo maior do que talvez se não tivesse acontecido a censura do objeto, né? Agora, num outro nível, é claro que quando o debate vai para a lei, e não para o debate político, mas vai para a lei, aí começam os graus de interpretação, né? Começa, então... O ministro fala que, então, não é censura, mas é uma cobrança de responsabilidade social pelo conteúdo. O outro fala a tentativa de transformar essa matéria dentro de um pacote de fake news acaba também virando uma discussão sobre, então, é uma defesa da credibilidade, da informação contra fake news. E ainda tem o fato, na segunda pergunta, que existe aí um mal-estar interno à instituição. Tem um conflito entre a DOJ, a Procuradoria e os 2 ministros, tem os outros ministros caladinho, com medo, aparecendo sem falar, sem deixar muito clara a posição. Então, existe um mal-estar interno à instituição também. Acho que isso tudo... Eu não acho que isso faz mal à democracia. Eu acho que isso faz parte da democracia na sua dimensão inflamada que a gente está vivendo. Tá. Pergunta da Maria ainda sobre a questão do judiciário. Na sua visão, é possível um saneamento moral e ético no judiciário? É o que se fala de lava-toga, né? Pois aos olhos dos cidadãos trabalhadores que sustentam esse país, é assustador tanto poder nas mãos deles. Então,
ela fala do estranhamento ético e moral, eu perdi essa palavra. Saneamento moral e ético. Por isso lava-toga. Isso. É claro que tecnicamente é possível, né? Tecnicamente é possível. Por outro lado, muita gente tem medo, e aí eu não me refiro aos integrantes do STF ou do Poder Judiciário como um todo, muita gente tem medo de que um processo como esse, uma lava-toga feita pelo Senado, que é um poder legislativo que anda em baixa, apanhou com todo o escândalo de corrupção e tal, muita gente, quando eu digo gente, cidadãos, teme que uma lava-toga iria de alguma forma relativizar a imagem institucional do STF. Ia jogar o STF numa situação semelhante ao executivo e ao legislativo, ou seja, dúvidas quanto ao seu caráter ético e moral, né? E, por outro lado, o que ela fala, quer dizer, é o estranho, é como se ela estivesse cobrando um peso e contrapeso ao STF. A seguidora, quer dizer, quando ela pergunta se não pode haver um saneamento ético-moral, quando ela fala é um absurdo tanto poder na mão de poucas pessoas, né? É como se ela estivesse cobrando, ela estivesse dizendo assim, olha, o mecanismo de peso e contrapeso que funciona na democracia, desde o trabalho importante dos federalistas americanos no final do 18, não está funcionando com o STF. É isso que ela está falando. Sim. E, então, não é no sentido de necessariamente produzir um lava-toga, não estou dizendo que não é boa ideia, mas houve, na verdade, um inchamento do poder do judiciário, o que alguns chamam de lava-jatismo, né? Houve um inchamento do poder judiciário, então os três poderes que vivem mais ou menos em conflito, harmonia e equilíbrio. Aqui no Brasil, o executivo Bolsonaro cresceu um pouco, inchou, mas, de qualquer forma, o judiciário virou uma espécie de Batman. E nesse sentido eu concordo com ela. Ele fica inchado e muito poderoso. E aí teve um desequilíbrio. Então, houve um desequilíbrio dos pesos e contrapesos, né? Entendi. O tal checks and balances. Tá. Eu estou entrevistando o filósofo Luiz Felipe Pondé, que lançou o livro Filosofia do Cotidiano. Vocês podem fazer as suas perguntas, é só preencher esse quadradinho aqui embaixo, você que é assinante, e eu vou estar lendo perguntas enviadas aqui imediatamente. Acabei de receber uma do Pedro. Qual o futuro da esquerda no Brasil? Olha, tem gente que fala que a esquerda vai acabar. Eu acho difícil fazer. Primeiro, a gente não trabalha muito com bola de cristal, né? Mas assim, a esquerda ela ficou no poder quase 20 anos. Eu digo o poder federal, né? Quase 20 anos, fora dos estados e municípios, por aí. E assim, o PT continua sendo um partido grande, o PT é um partido de crescimento orgânico quando aconteceu, capilarizado, e, portanto, eu acho que o futuro da esquerda no Brasil é provavelmente se reorganizar, inclusive porque com o governo Bolsonaro que está aí, está até fazendo um favor para a esquerda, a esquerda se reorganizar. Eu acho que o futuro é ela se reorganizar, talvez um tamanho um pouco menor. Ela continua super, digamos assim, quase monolítica no mundo cultural e no mundo acadêmico, da produção intelectual. Ela é bastante monolítica, uma certa homogeneidade. Então, eu acredito que o futuro da esquerda no Brasil é ela voltar à cena daqui a pouco. E se não tomar cuidado, ganhar a presidência da República em 2020. A pergunta do Everaldo, tá? No meu meio profissional, design, branding e marketing, o meu meio profissional está totalmente tomado por pautas progressistas, mas ele diz que ele tem afinidade com ideias liberais conservadoras. Como sobreviver no meu meio profissional? Sendo melhor do que os colegas. Basicamente isso. Sendo melhor do que os colegas. Fazendo mais coisa, produzindo mais resultado, nesse sentido sendo liberal, inclusive no sentido econômico. E quando eu falo isso, parece que eu estou brincando, mas estou falando sério. Produzindo mais do que seus colegas. Porque às vezes o resultado e a eficácia, é claro que não é uma fórmula 100%. E eu entendo o que ele fala porque eu venho do mundo acadêmico, o mundo acadêmico é basicamente, acho que é pior do que o dele, nesse sentido. Mas você precisa produzir e trabalhar.
Talvez para ele seja mais difícil, porque no mundo empresarial de marketing, branding, você tem gente produzindo mesmo, ganhando dinheiro, brincando de progressista. Sim. Tem uma pergunta que a Adélia fez, que é sobre... Agradece a oportunidade. Você sempre teve esse olhar crítico para o cotidiano dos ditos esquerdistas. Como você enxergava a sua geração nos seus tempos de universidade? Olha, a primeira faculdade que eu fiz, que eu frequentei, foi a faculdade de medicina. E eu estava na faculdade de medicina, eu entrei em 79, tá? Eu morava na Bahia, Universidade Federal, e fiquei até 85, acho, 86, alguma coisa assim. E no meio tempo eu morei em Israel, um período, fui morar em kibbutz. Então, assim, eu era, naquele momento, politicamente, o que a gente pode definir de forma um tanto vaga, porque inclusive eu não sabia muita coisa objetivamente, eu me via como anarquista. Tá. E assim eu assumia uma posição que era uma espécie assim de... Eu nunca, por temperamento, eu nunca gostei de burocracia, hierarquia muito complicada e muita pompa e circunstância. E eu achava que ali na discussão, a gente está falando 78, 79, 80, todo mundo era mais ou menos... A ditadura estava começando a fazer água, né? Já. Então, dentro do movimento, eu fiz movimento secundarista, né? Então eu era anarquista. Ou seja, eu já não gostava muito de governo, tá. Certo? Quando eu estava no segundo ano da faculdade de medicina, eu casei e tive um filho. Aí, de lá para cá e depois da filosofia e tudo mais, quer dizer, foi ficando muito claro para mim que grande parte daqueles colegas que eu tinha de esquerda, eu estou falando de faculdade de medicina, que entre aspas, não é a pior nesse assunto, tá? Mas, assim, eu fui percebendo que, por exemplo, nas assembleias, eles manipulavam a assembleia para todo mundo ir embora. Eu estava casado com um filho, tinha que já produzir dinheiro, eu era estudante de segundo ano de medicina, então eu fui percebendo que eles atrapalhavam quem queria fazer alguma coisa. Né? E isso virou quase um mote que para mim acabou se revelando filosoficamente fundamentado. Né? Essa história de que a esquerda normalmente gasta o dinheiro do outro, né? Fica gastando o dinheiro que o outro produz. Sim. Então isso acabou virando para mim aí a história, né? Assim, como eu me via naquele momento, enquanto eu era um secundarista e no primeiro ano eu me via como anarquista e pegava bem, né? Ditadura, ajudava a namorar, pegar menina, imagina como era essa coisa, né? Então assim, você contra a ditadura, não sei o quê. E depois eu saí da esquerda porque eu precisava trabalhar e ganhar a vida e eu vi que os colegas de esquerda não gostavam muito disso. Então você acha que ter filhos acaba mudando um pouco Então, a minha experiência foi assim, né? Mudou. Eu não acho que necessariamente ter filhos faz isso. Talvez, é claro que eu tive um pai comunista no passado, né? E eu, do ponto de vista familiar, eu vi um pouco o que isso causava, as instabilidades e todo o processo, inclusive durante a ditadura enquanto tal, o começo da ditadura, que eu tinha 4 anos. Mas eu não acho que funciona para todo mundo essa coisa de ter filho. É claro que ter filhos, de alguma forma, traz você para o amadurecimento. Né? Acho que traz desde a pré-história. Mas não acho que necessariamente faz de você um liberal. Mas você tem dinheiro para comprar fralda? Então, você precisa... e fralda descartável, meu filho nasceu em 83, por aí, 82, quer dizer, eu tinha 23 anos, alguma coisa assim, então, né, era caro fralda descartável. Bom, eu estou aqui com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Se você quiser mandar uma pergunta para ele, eu vou estar lendo aqui. É só preencher esse quadradinho aqui embaixo. Se não é assinante da revista Cruzeia, convido você para assinar no botão que também está aqui embaixo. Pondé, um dos temas que mais apareceu entre as mais de 200 perguntas que a gente recebeu é a questão do MEC, né, da educação. Sim. Que é um dos temas que o Pondé fala na entrevista que a gente já publicou na revista A Esquerda Cinderela. Convido vocês para dar uma olhada nela. Uma pergunta da Priscila: por que seria bom o fechamento do MEC? É possível uma mudança de processo ensino-aprendizagem, visto que o modelo socioconstrutivista revelou um fracasso? A Vera pede: explique sua opinião sobre o MEC.
E o Arnaldo pede, em vez de uma política de educação detalhada e centralizada, não seria mais adequado a União indicar um norte e deixar que os grupos de educadores estaduais definissem o método mais adequado? Então, a minha posição é muito próxima da segunda pergunta. Do Arnaldo. É assim, veja, eu já escutei gente me perguntar por que eu não faço coisas do tipo movimento Fecha o MEC, sabe essas coisas? Hashtag Fecha o MEC. Assim. É porque eu escrevi uma coluna sobre isso na Folha e voltei ao assunto rapidamente numa outra coluna. E eu sou muito perguntado, inclusive por colegas, porque a maior parte dos professores de universidade tem um pensamento assim, tipo, sem o MEC não há educação. A minha posição é a seguinte: primeiro, eu sou contra a ideia, acho que ela não é operacional, de você ter, por exemplo, a ideia de que o país inteiro deve funcionar a partir de uma educação centralizada. Né? Por isso que está próxima da posição do Arnaldo. Eu talvez, assim, eu acho que o ideal seria fechar o MEC mesmo, porque o MEC é uma burocracia que normalmente só atrapalha o dia a dia de quem trabalha. Quem trabalha em universidade e tiver, sei lá, juntado umas 4 ideias e olhar para o assunto, sabe que o MEC mais atrapalha do que ajuda. É visitação, é burocracia, é cadastro, é aquilo que acontece assim, você acaba tendo os burocratas e você acaba tendo, você tem que ter um monte de gente para servir os burocratas do lado de cá. Tá? E você acaba ocupando tempo, se você pensar os coordenadores da universidade, né? Os coordenadores são uma figura que cada vez mais deixa de ser aquela figura que está pensando na educação enquanto tal e cada vez mais está pensando em como realizar as demandas novas do MEC. Entendeu? Então você acaba ocupando o seu tempo e, é claro, em algumas instituições também os coordenadores são obrigados a ser meio que gerente de marketing. Ainda tem essa questão de como vender os cursos de pós-graduação e tal. Mas eu entendo que a educação deveria ficar ou na mão do Estado, ou na mão do município, na mão das organizações das escolas e das universidades e simplesmente acabar com o Ministério da Educação. Fecha a porta, usa, sei lá, o dinheiro para fazer ferrovia, alguma coisa assim, e acaba com essa burocracia e a gente ia ter o tempo muito mais livre. Eu digo a gente, quem trabalha em universidade. Mais tempo para ser útil. Para ser útil, né? Ótimo. A Isabel pergunta, qual é a sua opinião sobre o Escola Sem Partido? Qual maneira de interferir nessa massificação de ideias enviesadas dentro das escolas em todos os níveis? Olha, essa está um pouco ligada à questão anterior, né? Inclusive eu acrescentaria, Duda, que na pós-graduação enquanto tal, especificamente mestrado e doutorado, estrito sensu, se você ouvir a palavra aluno no colegiado, é um milagre. Bate um selfie com quem falar. Porque o que se faz o tempo inteiro é trabalhar para o relatório CAPES, para a plataforma Sucupira, que é o Lattes da instituição. Lattes é do professor. De produtividade. A Sucupira é da instituição como um todo. Então você fica o tempo inteiro girando ao redor disso. Com relação à escola sem partido, a minha posição eu já coloquei ela em algumas instâncias, assim, alguns espaços, assim, eu sou contra a lei da escola sem partido, antes de tudo porque ela é lei. A gente já tem lei demais. Né? A gente sabe quanto lei dá dor de cabeça. Então, lei significa mais concurso público em todos os níveis do judiciário, mais gasto, a gente sabe quanto o judiciário custa para nós, mais advogado, que você gasta dinheiro para poder se defender do poder judiciário, certo? Para isso que você tem advogado. Então, assim, então eu sou contra ela porque ela é lei. Né? É mais uma lei para interferir no cotidiano na sala de aula. É mais burocrata querendo... Veja que o Velez, o ex-ministro, chegou ao cúmulo no momento, sei lá, de pouca reflexão, e querer que filmasse cantar o hino nacional. O que adianta isso? A escola precisa de carteira, precisa o professor ganhar salário bom, precisa ter instalação, cantar o hino nacional ou não cantar o hino nacional, quer dizer... Então, eu acho que a escola sem partido, ela é uma má solução para um fato concreto. Que fato concreto é esse? No mundo da educação, tende a existir uma presença
de um discurso mais à esquerda monolítico. Isso é verdade, em grande escala. Não que o professor necessariamente fique alistando o aluno, não é isso. Mas tem uma visão de mundo mais à esquerda. Como eu acho que isso é resolvido assim, aqui, na mídia, na reunião de pais e mestres, é resolvido na medida em que você começa a ter professores na universidade que não estão tão alocados nesse espaço, mas à esquerda, que abre a bibliografia, alunos da universidade que fazem perguntas. As mídias sociais, com tudo que elas significam, elas significaram no Brasil uma abertura de espaço para debates como esse, que são mais liberais do ponto de vista político e econômico. Então não precisa de lei, precisa de lei. Não precisa, a gente já tem lei demais, é mais dinheiro com o judiciário, mais gasto com advogado, e no final fica todo mundo presa de advogado e juiz. Pondé, o Renato faz uma pergunta: o que você pensa dos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro? O Ciro pergunta: você acredita que o governo Bolsonaro pode dar certo? Pergunta do Leandro: o futuro do governo Bolsonaro qual que é o futuro do governo Bolsonaro? Olha, eu acho assim, primeiro, nós estamos com 100 dias do governo Bolsonaro. Apesar de que a pesquisa Datafolha fez um comparativo, ele estava meio mal assim, em comparação a presidentes anteriores nos primeiros 100 dias em termos de opinião pública, eu acho que ainda é cedo. Tem 100 dias o governo, né? Havia uma expectativa muito grande por parte de mais da metade dos que votaram no Bolsonaro, uma expectativa muito grande de que o dólar não estivesse subindo e a economia estivesse crescendo. Né? Então, eu entendo que assim, o governo Bolsonaro pode dar certo, e o que eu entendo por dar certo? Se ele deixar o Paulo Guedes trabalhar em paz, se criar menos confusão, se o Bolsonaro conseguir escapar desse clichê de achar que o fundamental é ficar discutindo costumes, certo? Golden Showers e essas bobagens, né? E se parar de criar efemérides nas mídias sociais, escândalos e barulhos, né? A família dele está um pouco mais calma agora, né? E, nesse sentido, portanto, se ele conseguir negociar a Previdência e acalmar o mercado e os índices de economia começar a melhorar, então eu acho que, assim, no sentido sintético, o governo Bolsonaro dará certo se o Paulo Guedes der certo, no que ele representa, não estou falando da pessoa, né? Se o que o Paulo Guedes representa, e no segundo nível, que eu acho mais difícil, se o Sérgio Moro der certo, no segundo nível, o que o Sérgio Moro representa em termos de combate ao crime e à violência. Acho que esses dois ramos. A discussão de costumes me parece absolutamente irrelevante, não importante, só atrapalha, e o povo que faz ela, eu acho chato. A Jane pergunta o que você pensa das privatizações que precisam ser feitas no Brasil. Olha, eu acho que privatização, a priori, ela tende a produzir, eu dou exemplo aqui no estado de São Paulo, pelo menos, se a gente olhar o que acontece com as estradas do estado de São Paulo. Né? São Paulo tem as melhores estradas do país, não é só porque é o estado mais rico, mas é pela forma como isso foi feito. Então, o aeroporto de Guarulhos, não existe nada de perfeito, mas está muito melhor. Né? Então, se você vê, por exemplo, Congonhas inventaram uma mudança nos táxis e nos Ubers, Congonhas está um caos. Quer dizer, já era um caos que a gente conhecia. Agora está um caos que a gente não conhece e não sabe como funciona. Então, eu acho que as privatizações, a privatização a priori é sempre uma boa ideia, no sentido que recolhe o Estado, né? O Estado devia estar lá com sua infraestrutura, segurança pública, cuidando de saúde, olhe lá, e na medida que ele vai privatizando, ele vai diminuindo a sua máquina, portanto precisa de menos imposto, e vai diminuindo também a presença de pessoas que ficam nessas estatais, cabide, que não faz nada, que não tem que dar resultado em lugar nenhum. É difícil o sistema liberal capitalista, eu sei que é difícil. Precisa de psicofármaco de vez em quando, para aguentar a pressão. Eu estou aqui com o filósofo Luiz Felipe Pondé. Se você quiser mandar perguntas, é só preencher esse quadradinho aqui embaixo na tela. Se ainda não é assinante da revista Cruzoé, convido você para clicar nesse botãozinho Assine Já. Eu vou ler agora uma pergunta que o Arthur acabou de mandar
Pondé, o que você pensa do asco que uma parte da direita sente em relação a Paulo Freire? Olha, asco é uma palavra dura, né? Eu pensei que ia ser o que eu penso do asco que parte da população sente do Bolsonaro, que já é um clássico aplicado nessa frase. O asco do Paulo Freire. Olha, o Paulo Freire é alguém, sem dúvida, que impactou profundamente a pedagogia nacional, e não só nacional, ancorado na ideia, a priori, de que você deve alfabetizar a população, letrar a população, como se fala hoje, letramento, a partir de palavras que estão ligadas ao seu cotidiano, por isso tem uma certa ideia de construção aí, né? Aquela ideia que antes vem a experiência e depois vem o conceito. Então, antes você dá à criança uma experiência relacionada à vida concreta dele e a partir daí você vai trazendo os conteúdos, ou seja, para a pessoa saber ler, escrever e tal. Então, essa ideia, não necessariamente você precisa achar que você é petista para essa ideia, né? Essa ideia, a gente sabe até do Piaget, o educador, psicólogo, pedagogo, suíço e tal, essa ideia, ela é bastante operacional numa série de frentes. Até na universidade, eu tenho uma experiência, não é exatamente assim, mas se você está discutindo uma peça de Shakespeare, sei lá, se o aluno consegue fazer um vínculo com a experiência concreta dele, funciona melhor, né? Sei lá, inveja no Otelo, sabe? Depressão no Hamlet, sei lá, se você trouxer algum elemento concreto. Eu acho que esse asco ao qual ele se refere se deve à colonização absoluta da educação, pela teoria do Paulo Freire, se dá também pelo caráter impermeável dessa esquerda na educação e do vínculo do Paulo Freire com a história da esquerda, com o PT, com a história pós-ditadura, né? Esse vínculo acaba formando a ideia de que qualquer procedimento que associe a ideia de que você começa com uma relação com um concreto para depois ir para o conceito seria a priori negativa, o que eu não acho negativo de forma nenhuma e não acho absurda. Entende minha posição? Quer dizer, acho que o asco a palavra asco já acho problemática, porque ela é mais estética do que política, né? Sim. Tá. Pondé, uma pergunta do Adalberto. O senhor, sendo agnóstico, escreveu um dos melhores livros sobre os desafios do catolicismo. O senhor sente-se hoje propício a voltar ao lar do cristianismo? Veja, eu não me vejo como alguém que abandonou o lar do cristianismo em momento nenhum. Assim, mas o termo agnóstico que ele usa, eu costumo me definir como ateu não praticante. Mas entendo o termo dele, agnóstico, né? Que é um termo filosoficamente, na verdade, o mais correto, porque Deus você não consegue provar nem que existe nem que não existe. O ateísmo é, na verdade, filosoficamente, um dogmatismo negativo, porque você está afirmando algo negativo que você não consegue provar. Agora, a ideia de que o livro que ele se refere sobre desafios do catolicismo hoje, que acho que é de 2011 esse livro, ou 10 ou 11 por aí, a ideia que ele traz é porque, assim, como eu trabalhei muito tempo com religião, 23 anos de cadeira na PUC de Filosofia da Religião, e, portanto, construí um repertório, escrevi livros, escrevi um livro sobre os 10 Mandamentos, por exemplo, pela editora Três Estrelas da Folha, acaba fazendo com que muita gente perceba que eu tenho um certo repertório e que eu tenho um respeito pela tradição religiosa cristã, judaico-cristã, que é basicamente essa que eu conheço um pouco. Então, mas eu não estou preparado a voltar ao lar do cristianismo. Agora, isso não significa que eu não frequente o lar do cristianismo, inclusive no sentido de conhecer o cristianismo, reconhecer a importância, ter amigos cristãos e de forma nenhuma achar que porque uma pessoa é ateia é inteligente. Eu conheço um monte de ateu todinho que são chatos, pentelhos, ficam o tempo inteiro achando que tem que pregar o ateísmo. E tem gente religiosa muito mais inteligente do que ateu por aí. Adorei o ateu todinho. É uma expressão que usam por aí para dizer que é o ateu pentelho, sabe? Que fica militando, não entende coisa nenhuma, sei lá, lê uma orelha do Nietzsche, assim, sei lá, e sai por aí dizendo que é ateu. Vou manter o tema da religião. O Tiago pergunta qual a importância da religião para a vida econômica de um indivíduo. Imagina que ele vai ser quase weberiana essa pergunta.
Então, olha, a religião para a vida econômica, se eu entender econômico no sentido original da organização da vida doméstica, certo? Na sua raiz mais grega, a religião é importante porque ela normalmente ajuda a organizar sentido, organizar cotidiano, lida com filhos, casamento, né? Todo um conjunto de coisas. É por isso que a religião ela é, ou sempre foi durante muito tempo, não quero entrar nessa discussão agora, um elemento importante na adaptação, na sobrevivência, na organização social e tudo mais. Tanto para o bem e para o mal. A gente está além de bem e mal aqui na discussão, nesse sentido. Agora, se eu falar econômico no sentido econômico do senso comum, do termo econômico relacionado a ganhar dinheiro, trabalhar, a religião também, se a gente observar, por exemplo, numa tradição que, por isso que eu falei, parece uma pergunta weberiana, por conta do vínculo entre capitalismo e protestantismo, né, que o Weber faz, no sentido de que a repressão que o protestantismo faz e a ética do trabalho, aquilo que a gente chama em filosofia da religião de uma redenção intramundana, quer dizer, você se cura ou você lida com um pecado trabalhando muito, e, portanto, o trabalho ele acaba colocando reparos à tendência ao pecado, né? Essa lógica típica do protestantismo histórico, que geraria, então, o acúmulo do dinheiro, porque você trabalha, ganha, mas não gasta, digamos assim, né? Isso, numa derivação distante disso daí, a gente observa, por exemplo, que igrejas evangélicas, protestantes pequenas, que se instalam em determinados bairros, os irmãos arrumam emprego para irmão, filho namora a filha do irmão, as mulheres arrumam emprego entre si, a mulher vai na igreja e aí leva depois o marido, e aí ele faz amizade, para de beber, os dois voltam a transar, as crianças ficam felizes. Quer dizer, a religião ela impacta a economia, nesse nível, porque ela impacta a organização do cotidiano, os vínculos sociais, a possibilidade de emprego. Num outro nível, a religião também impacta a economia, porque a religião move muito dinheiro, né? Ela move muito dinheiro. Então, ela é marca, ela é emprego, ela é livro, ela é escola associada a ela. Então, a religião está em todos os níveis, não podia ser diferente, é uma instituição muito antiga, né? Não a Igreja Católica, a religião como instituição social é uma experiência muito antiga. Ela está sempre ligada ao poder e à economia. Tá. Uma última pergunta sobre religião, do Duvaldo, que acabou de mandar. Qual é o futuro da sociedade cristã ocidental? Ele está imaginando que não tem muito futuro, não sei. Olha, como é o nome dele? Duvaldo. Duvaldo, assim, essa pergunta ela não é possível ser respondida porque é muito amplo o universo. Se você pensa, por exemplo, quando eu digo você, não é você necessariamente que fez a pergunta, se você pensa, por exemplo, que a sociedade cristã ocidental pode acabar por uma invasão islâmica, eu não vou nem responder essa pergunta, porque eu não acho isso uma questão no horizonte assim tão significativa. Talvez do ponto de vista europeu, em algum nível, né? Eu não penso nesse sentido. Eu acho que a sociedade cristã ocidental, a principal baixa, digamos, numérica nela, se dá pelo processo de secularização que ela gerou. Então, o processo de secularização distancia as pessoas da prática religiosa. As pessoas ficam mais voltadas para a tecnociência e para o Estado de Direito. Isso não é a minha opinião, isso é conceito estabelecido acerca da sociedade secular. E isso acaba diminuindo a importância prática cotidiana da religião para a resolução de problemas. Não é que você vira ateu, né? Mas como diz o filósofo canadense Charles Taylor, que estudou isso de forma bastante detida, tem uma obra dele chamada Era Secular, traduzida em português, que é até hoje, pelo menos até hoje, definitiva no assunto. O secularismo cria as condições de possibilidade de um ateísmo orgânico. Quer dizer, você acaba virando ateu, você acorda de manhã e descobre que não tem nada a ver com religião. Não porque alguém obrigou você a fazer isso, né? Porque simplesmente as condições práticas da vida levaram você a isso. Um outro fator aí contrário ao secularismo, não sei se eu não estou dizendo que a religião cristã não tem futuro, hein? Assim, existe uma lenda que o psicanalista Jacques Lacan teria dito num dado momento, que tinha um irmão padre, né?
que ele disse que em 100 anos existiriam padres, mas ele não sabia se existiria psicanalistas. Tá. Né? Então, eu não tenho certeza que a religião vai acabar, nem o cristianismo nesse pacote. Eu entendo que um dos fatores que ameaça a sociedade secular é porque secular não tem filho. Sim. Então, tem dados demográficos muito interessantes que mostram como, inclusive no Brasil, como as famílias religiosas praticantes têm mais filhos do que as seculares. E não é que tem 500 filhos, mas o secular, principalmente os jovens, cada vez mais tendem aos cachorros do que a filhos. As mulheres não querem filhos, adiam a natalidade. Porque quando elas têm filho, elas perdem mercado, perdem trabalho. Mesmo que o homem seja esse homem que se fantasia por aí, um novo homem, não acredito muito nessa história, para mim é coisa gourmet e fetiche. Mas assim, mesmo que o homem esteja envolvido com a criança, o que de fato já acontece há muito tempo, antes de haver a propaganda sobre isso, o impacto biológico é na mulher. Né? E então as mulheres seculares não querem ter filho. Então existem dados demográficos objetivos que mostram o crescimento da população cristã praticante na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então eu não acho que o cristianismo vai acabar. Eu estou conversando aqui com o filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Se quiser fazer alguma pergunta, é só escrever aqui embaixo na tela, nesse quadradinho. O Pondé também é autor dos livros Guia Politicamente Incorreto da Filosofia e Guia Politicamente Incorreto do Sexo. Né? Sim. E tem uma pergunta aqui que é do Roberto. O que é politicamente correto? Cerceamento, patrulhamento ideológico ou simplesmente invenção de grupos? Politicamente correto. Correto. Correto, ele falou. Correto. Olha, o politicamente correto é um fenômeno que surge na chamada nova esquerda americana, começa a crescer a partir dos anos 80, que pressupõe filosoficamente a ideia de que o uso de determinada linguagem transforma o pensamento. Então, a partir do momento em que você identifica conteúdos de preconceito em termos na linguagem, você cercearia, portanto é uma forma de cerceamento, você cercearia o uso desses termos e com isso transformaria a percepção de mundo. Então, vou dar um exemplo clichê. Você usava até ontem a expressão o futuro é negro, e aí no momento que alguém aponta para você que esse termo pode estar associado ao entendimento de que negro é ruim, você para de usar o termo porque você entende que não, há um conteúdo metalatente, ideológico no uso, na associação entre o futuro é negro, o futuro é ruim, e não o fato de que significa que eu não sei o que vai acontecer porque não tem luz, certo? Mesma coisa no uso do verbo judiar. Você usa o verbo judiar até que um dia alguém aponta que o verbo judiar está associado à palavra judeu, que significa alguém que faz mal, judiar, e aí cada vez que você vai usar o verbo judiar, você dá um tilt na sua cabeça, certo? É um cerceamento de origem linguística, associado à ideia de que linguagem é ideologia, e o objetivo seria transformar, portanto, é uma forma de militância que deveria combater preconceitos. De lá para cá, o politicamente correto se transformou numa indústria gigantesca, cultural, de cerceamento, inclusive de processos judiciais, de destruição de carreira, de cerceamento de pesquisa, de destruição de literatura. Então virou um monstro, uma coisa meio teratológica, assim, monstruosa, certo? Que me parece mais negativa do que positiva, né? Agora, é fato que às vezes as pessoas são mal educadas, contam piadas de mau gosto, ofendem determinados grupos ou aquele, conta piada feia sobre tal grupo na frente de tal grupo. Ou seja, existe um embaralhamento aí com relação à educação doméstica, me parece, mas eu tendo a ver o politicamente correto hoje como uma indústria, cerceamento, censura, lobismo, corporativismo e destruição da prática do pensamento. Pondé, eu tenho uma pergunta aqui do Masaaki. Masaaki fez várias perguntas, todas muito boas, mas eu vou escolher uma só, que é como você vê o sectarismo nas redes sociais? É algo real? A sociedade brasileira agora é assim? Quer dizer, eu imagino da polarização. Olha, se você observar pesquisas de comportamento em política, as pessoas normalmente vão discutir política quando elas são a fim de ir para o pau,
né? Assim, você discute, senão você vai fazer outra coisa, né? Existe até uma teoria em ciência política que se chama ignorância racional, né? Rational ignorance, derivada da noção de escolha racional do utilitarismo, que é a ideia de que a pessoa escolhe racionalmente não se envolver com política porque o voto dela não vale nada. Então ela vai se preocupar com o carro que ela compra, com quem ela vai fazer sexo, quem ela vai amar, se ela vai ter filho ou não, que são âmbitos onde ela tem alguma decisão. Então a teoria da escolha da ignorância racional aplicada ao comportamento do eleitor quer justificar a desinformação, a alienação e desinteresse cotidiano do eleitor pela política como atitude racional dele, certo? Por que eu falei isso? Porque quando as mídias sociais trazem a possibilidade das pessoas se encontrarem e trocarem ideias opostas ou repetirem as próprias ideias, as suas bolhas, faz com que as pessoas se envolvam no debate político, ali no celular ou no computador, e quando as pessoas vão ao debate político, normalmente elas vão como hooligans. Então, eu não acho que as mídias sociais são, como se fala em filosofia, a causa primeira, ou a causa eficiente pura disso daí. Eu acho que as mídias sociais são uma causa ocasional, no sentido de que é uma ferramenta que acabou dando vazão a um tipo de comportamento que existia em menor número, mas que quando as pessoas vão discutir política, elas vão brigar. E normalmente elas não vão para trocar ideias e para ouvir críticas do outro. Elas vão para convencer o outro de que o outro está errado e quando não convence, xinga ele. O Valmir pergunta se você acha que o eleitor brasileiro é consciente ou inconsciente do poder do seu voto. Está ligado a outra pergunta, né? Olha, eu acho que não existe eleitor consciente plenamente. Eu acho. Você tem um dossiê que foi publicado em 2016 nos Estados Unidos, chamado, a tradução, não tem tradução em português, mas em inglês chama-se Democracia para Realistas, traduzindo diretamente do título. Democracia para Realistas. São dois pesquisadores americanos, o Achen e o Bartels, e nessa pesquisa vasta, essa é uma referência, existem várias, tá? A ciência política americana empírica é bastante avançada. A nossa ciência política no Brasil, ela ainda é muito dependente de uma historiografia marxista, da ideia de que o cientista político é um clérigo da revolução. E acaba não fazendo ciência política empírica, né? Mas essa ciência política já mostra há algum tempo que o eleitor, normalmente, a ideia de eleitor consciente é um mito da democracia. O eleitor, quando ele é consciente, no sentido de que ele tem alguma noção, essa noção ou é porque ele é um profissional, então ele é jornalista, ele é cientista, ele é professor, tá? E isso não significa que ele não vai ter viés, né? Todo mundo que é do ramo sabe, pode ter viés, e normalmente vai ter viés, porque é o viés que produz a intenção da busca do conhecimento. Quando ele vai pesquisar sobre um assunto, então ele não é jornalista, não é professor, não é filósofo, não é nada, mas ele resolve pesquisar sobre política. Ele vai pesquisar normalmente porque ele quer reforçar o parti-pris que ele tem. Então, a ideia do eleitor consciente é uma ideia que está dentro de um pacote mítico dentro da democracia. O outro mito muito legal é de quem tem mais formação vota melhor. Né? Isso basta você ver no mundo acadêmico para ter dúvida. Não há? O mundo acadêmico é completamente enviesado, né? Seja para que lado for. Então, agora, entender o eleitor consciente com relação ao poder do seu voto vai a que eu falava antes da teoria da ignorância racional. Quer dizer, o voto não tem poder nenhum, ele tem em quantidade. E é justamente o que afasta muita gente da política, porque é meu voto só. Então, o poder do voto, Duda, na verdade, não é tanto o poder do voto. O poder do voto é o poder da militância pelo grupo que você quer que vença. Esse é o poder, não é do seu voto enquanto tal. O poder do voto é o poder do poder que você pode ter de fazer com que mais gente vote do jeito que você acha importante. Porque o voto sozinho não tem poder nenhum, ele tem em quantidade. Por isso, o poder do voto em política, na verdade, é o poder do marketing político, inclusive digital. Bom, eu estou aqui conversando com o filósofo Luiz Felipe Pondé, aqui no estúdio da revista Cruzoé. Se você quiser fazer uma pergunta, dá tempo ainda, é só preencher aqui embaixo nesse quadradinho. Se ainda não é assinante, convido para clicar no botão aqui embaixo também, assine já.
Pondé, uma pergunta profunda aqui. Toishi, qual o objetivo da vida no planeta Terra? Nenhum. A priori, nenhum. Veja, estou me movendo num terreno distante da religião, tá? Ou de crenças religiosas. Também não tenho nenhuma crença que o objetivo na Terra seja tornar o mundo melhor. Eu, inclusive, normalmente tenho medo de gente que quer tornar o mundo muito melhor. Normalmente, esse tipo de pessoa é meio perigosa, né? Você tem um livro, inclusive, que é Contra o Mundo Melhor. Contra o Mundo Melhor, exatamente. Eu sou desconfiado de gente que quer fazer o mundo melhor. E aqui, claro, inclusive, esse livro é um livro muito irônico, Contra o Mundo Melhor, mas, assim, isso não significa que você tem que tornar o mundo pior, né? Não é uma questão de jogo de palavras. É uma questão de que eu não acho que a gente saiba o que é tornar o mundo melhor. Você avança tecnicamente, isso cria problemas. Vou dar um exemplo do que a gente falava antes. As mídias sociais são uma ferramenta super importante, nós estamos nela aqui, certo? Mas ao mesmo tempo que elas são importantes, que elas produzem acessibilidade, que elas são capazes de reduzir certas formas de censura a alguma coisa não tão grande quanto seria, do ponto de vista do conteúdo. Então, fazer o mundo melhor, você faz o mundo melhor numa coisa e você faz o mundo pior naquela coisa, como derivação daquele ato que teria tornado o mundo melhor. E o sentido da vida, veja, eu acho que essa é uma questão, eu pessoalmente, tem muita gente que estranha quando eu falo isso, assim, eu pessoalmente nunca me fiz essa pergunta. Eu lido com ela profissionalmente, porque eu faço filosofia, afinal de contas, mas assim, e quando eu digo que eu não lido pessoalmente, é porque eu nunca me fiz essa pergunta. Talvez seja associado, inclusive, ao fato de ter virado pai muito cedo, né? Então, assim, eu estou sempre voltado para problemas concretos. Então, eu arriscaria dizer, numa forma filosófica, que talvez um dos sentidos possíveis da vida seja o envolvimento concreto com a realidade. Eu acho isso, ainda mais para alguém como eu, que não tem saco para fantasia, que é um problema, sim. Para algumas pessoas acho que é um problema. Então, Duda, eu diria, o sentido da vida na Terra, eu não sei. Se envolver com coisas concretas ajuda. No mundo contemporâneo, Duda, eu acho que um sentido na vida é o trabalho. Por razões sociológicas. Ele acaba se transformando num dos sentidos mais importantes da vida na Terra. É o trabalho. Várias perguntas aí em relação ao futuro do Brasil, né? A Maria pergunta, Pondé, você vê alguma possibilidade de o Brasil tornar-se um país civilizado nos próximos 30 anos? O Adib pergunta, eu sigo otimista com o futuro a médio prazo. E você, né? Não sei se a curto prazo acho que ele não está tão otimista, mas no médio, aí a pergunta para você. Olha, no século XVI, a Inglaterra, no período Tudor, por exemplo, você tinha uma miséria generalizada, você tinha uma certa riqueza com algodão, uma nobreza que vivia nababescamente, e a maior parte da população inglesa estava na miséria. Foi o quê? Há 500 anos atrás? Né? Eu vou contar uma história para dizer o seguinte, sim, eu acho que o Brasil pode se tornar um país civilizado, eu acho que se o capitalismo acabar, a gente volta para a pré-história no mundo inteiro. Então, eu não estou querendo dar nenhum horizonte hegeliano de processo histórico, mas eu acredito que é possível, sim, o Brasil se tornar um país melhor, em algumas coisas ele já é melhor. Alguém que tem a idade que eu tenho, né, eu vou fazer 60 anos, quer dizer, eu vivi os anos 80 com uma inflação cavalar. A moçadinha que nasceu de 90 para cá não sabe o que é o Brasil com a inflação cavalar. Não sabe o que é, no meu caso e no caso de muitas pessoas, estocar fralda em casa. Porque o preço subia de uma semana para outra. E você começar a comprar a fralda quando a sua mulher engravidou. E você tem que calcular os pesos e as idades e os dias e não sei o quê. O Brasil melhorou graças ao Plano Real. Então é possível sim melhorar. A anedota que eu ia contar é o seguinte. Imagina uma brasileira viajando pelo interior da Inglaterra, gosta de jardinagem. Ela vê um jardim muito lindo numa casa, ela bate na porta, atende uma senhora e ela pergunta para essa senhora, o seu jardim é muito lindo, há quanto tempo a senhora cultiva esse jardim? E a senhora responde, 700 anos. Certo? Então, assim, eu comecei respondendo dizendo, no século XVI, período Tudor, a Inglaterra tinha a maior parte da população na miséria.
Você tinha uma tendência aí para o mundo urbano, certo? Já tinha naquele momento, e tinha um acúmulo de doença, morte, miséria. E a Inglaterra hoje é um pouco melhor. Então, assim, 500 anos não é médio prazo, é longo prazo. Mas eu acho que a gente é bem melhor do que era a Inglaterra no período tudo, a gente Brasil, há 500 anos atrás, grosso modo. Então, me parece que é bem possível melhorar, assim. Não sou pessimista, assim. Tem duas perguntas que falam dos conceitos de direita e esquerda, tá? O Márcio pergunta, o significado das posições direita, esquerda, centro não está desatualizado no sentido de expressar exatamente uma postura de modelo socioeconômica? E o Denis pergunta, prezado professor, o que de fato seria ser de direita? Essa dicotomia direita-esquerda não estaria ultrapassada? Não seria melhor falar em um posicionamento mais entre liberais e conservadores? Olha, assim, eu concordo que a expressão direita e esquerda, ela tem lá um certo caráter datado, que como todo mundo sabe, vem do final do século XVIII, com a Revolução Francesa e tal, questão de disposição local nos Estados Gerais. Ela acabou significando esquerda aqueles que seriam a favor de um movimento de afastamento do antigo regime, enquanto que a direita representava, então, uma certa alta burguesia interessada em transformar o rei no empregado dos burgueses, como na Inglaterra, certo? A transformação da França em democracia, em monarquia constitucional. Então, estou dizendo isso o seguinte, há um caráter histórico que não é mais o mesmo, mas a expressão direita-esquerda no Brasil, especificamente dos anos 60 para cá, grosso modo, tem significado o seguinte, esquerda é alguém preocupado com igualdade, alguém que gosta do ser humano, direita é alguém mau, né? Alguém que era a favor da tortura, gente que come criancinha em casa, cozinha seres humanos. Essa imagem é muito boa para a esquerda e é muito boa para a gente de direita burra, que só cria problema no debate, né? E na política. Eu acho que nos últimos anos, e graças inclusive às mídias sociais, nesse caso, né, começa a aparecer no Brasil um entendimento de direita mais próximo de uma posição liberal em economia, liberal em costumes, e conservadora no sentido de preservar nível representativo institucional contra a democracia direta, conservadora no sentido de preservação da propriedade privada, da democracia baseada em partidos políticos e não ficar inventando coletivo no legislativo, certo? Então, acho que o debate no Brasil nos últimos tempos, apesar dessa barulheira toda e de, às vezes, gente falando bobagem, acho que melhorou um pouco no entendimento de que direita significaria, é um termo pesado ainda na história do Brasil e por conta das relações com o nazismo e fascismo, eu não quero entrar nesse debate, é muito longe, mas tem o peso da ditadura ainda recente que fica associado à direita, porque a ditadura representava os interesses americanos na Guerra Fria, contra a influência soviética, não sei o quê, mas acredito que sim, talvez expressões como liberal, conservador, que sejam explicadas, certo? No sentido do que significa liberal, que é um conceito filosófico que vem desde o Locke, no século XVII. O que significa conservador é uma expressão que surge no âmbito do debate cético político na Inglaterra no final do XVIII, na verdade surgiu na França no período da Revolução, mas a filosofia posteriormente entendida como conservadora surgiu no mundo cético britânico. Então, o uso de direita e esquerda tem um sentido histórico, um sentido didático, mas concordo que a gente pode enriquecer usando expressões como liberal e conservador. Pondé, nosso tempo acabou. Voou aqui o tempo, né? Foi super rápido. Eu agradeço você ter vindo aqui, a tua presença. Se você quiser se informar mais sobre as ideias do Pondé, eu convido para procurar a entrevista que a gente fez com ele na revista Cruzoé, chama Esquerda Cinderela, o título. Também sugiro aqui o livro Filosofia do Cotidiano, que acabou de lançar, né, pela editora Contexto. Pondé, muito obrigado, espero poder contar com você de repente em outro momento aí. Vai ser sempre um prazer encontrar com vocês. Tchau, até mais. Tchau, obrigado.